Dragon Ball não está certo, em praticamente nenhum sentido. Não é segredo pra ninguém que atualmente a lendária franquia Dragon Ball não está passando por seu melhor momento. O que é irônico, já que viemos de uma época extremamente intensa em relação à obra, coisas como o final de Dragon Ball Super Heroes, o lançamento recente de um one-shot do mangá, após séculos sem novidades, um anime completamente novo e inédito, criado originalmente por Akira Toriyama. Um videogame aguardado desde 2007 sem exagero. Tem sido uma época magistral para a obra, tanto comercialmente quanto para os fãs. Embora, na verdade, isso não seja mais do que a ponta do iceberg, a superfície da situação. Uma visão simplista demais, digamos. A questão é que assim que nos aprofundamos um pouco nesse assunto, podemos ver que as coisas não só não saíram como gostaríamos. Além disso, esclareceu diversos pontos. Como, por exemplo, que o futuro desta obra está mais sombrio do que o traseiro do Majin Buu, ou que a franquia se tornou uma franquia zumbi. Explicarei melhor em breve. Sei que muitos de vocês ficarão surpresos com essas declarações que podem soar como de um hater, um palhaço da internet. Mas sério, fica um tempo comigo e deixa eu te explicar, de fã pra fã, o porquê. Acho que isso, com total sinceridade e sem nenhum tipo de filtro, foi tudo pro lixo, de verdade. Vamos analisar o passado recente, depois a situação atual da franquia e, por fim, falar sobre um futuro distante. Algo como o fantasma dos natais passados, presentes e futuros, mas em versão Dragon Ball. Como mencionei na introdução, a época que acabamos de passar em Dragon Ball poderia ser considerado o absoluto auge, devido a todo o conteúdo que nós fãs pudemos aproveitar. Embora tenha sido uma época muito bonita e possivelmente irrepetível. Acho que falo por uma grande porcentagem quando digo que a maioria das coisas não era exatamente o que esperávamos. Primeiro mencionei super-heróis no início, mas na verdade acho que praticamente ninguém se interessa muito por esse spin-off. Então, embora tenha tido sua conclusão, na verdade não vejo isso como um evento tão importante. Sobre o One Shot, foi um ótimo capítulo, inegavelmente. Adorei. Vocês têm um vídeo no canal sobre isso? Mas não posso evitar ter o sentimento que todos os fãs têm, que é o de nos sentirmos traídos e presos por 1000 anos. Em super-heróis, o mangá está parado há tanto tempo que chega a ser insultante. E embora esse arco tenha animado muita gente na época, acho que até quem gostou já está absolutamente de saco cheio, e com razão. Desde 2022 acredito que foi o editor. Corrija-me se estiver errado, mas não temos mangás. E essa migalha é a única coisa que conseguimos colocar na boca, e ainda por cima de algo do qual já estamos absolutamente enjoado. E é que o fã de Dragon Ball atualmente poderia ser chamado disso, migalheiro. Somos o maldito bicho das migalhas personificado. As empresas que controlam a propriedade intelectual estão cientes disso. Ao falarmos sobre a situação atual da franquia, vocês verão isso com mais detalhes. Questão. Também tivemos Daima, o último anime escrito e desenhado por Toriyama. Uma obra que, embora quando foi anunciada, para muitos de nós pareceu meio sem graça. Depois que Toriyama morreu já faz mais de um ano. A obra ganhou um toque e significado muito mais especial por razões óbvias. Infelizmente, e olhando em retrospectiva, além dos momentos de aura e hype que tivemos com o Vegeta fase 3 ou o Goku fase 4, realmente não há muito mais além disso. Daima é um produto bastante vazio, uma reimaginação de Dragon Ball GT, mas justamente sem o pouco de bom que Dragon Ball GT teve. Como Baby Vegeta e talvez um ou outro dragão maligno. Até mais, Goku, 4 estrelas. Obrigado, fico te devendo de novo. Vem aqui e coloca essa bunda pra eu tocar. Na verdade, eu comparo a qualidade da comédia, aventura e até mesmo as lutas do Dragon Ball original. E é como se Daima fosse outra tentativa fraca de imitar aquilo, mas sem entender completamente o que fazia aquilo ser tão grandioso. Sim, como ocorreu com Dragon Ball GT no seu primeiro grande arco. Se o Toriyama não estivesse envolvido nesse anime, eu não tenho dúvidas disso. E olha, essa é a minha opinião pessoal de que seria o anime mais odiado de toda a franquia, com muita diferença. A animação foi espetacular, sublime. A trilha sonora nem tanto, os designs também não falharam. Mas é que a trama, os personagens, os desenvolvimentos, tudo pareceu tão fraco, nem vou falar dos problemas que causou no lore. Mostrando mais uma vez que nem Toriyama nem o resto das pessoas envolvidas na franquia têm o mínimo respeito pela estrutura do lore. Retconando coisas uma e outra vez, de forma completamente aleatória e arbitrária. Foi um anime de 20 episódios, dos quais só dá pra salvar os 3 últimos e talvez mais um ou outro. Sim, teve seus personagens e momentos engraçados, porque Toriyama não falha nisso. Mas Jinku mandou muito bem, mas me desculpe. Mesmo que um anime tenha 2 ou 3 coisas boas, isso não é suficiente.
Pareceu um episódio bobo e simplório, como aquele de Goku e seus amigos retornam, se você lembrar. Algo assim, bem simples só pra farmar nostalgia e ganhar um dinheirinho, e só, bem trágico se você quer saber. Eu entendo que muitos fãs de Daima adoraram e são bem agressivos nas redes sociais defendendo a obra. Acredito que seja devido às fortes críticas que Daima recebe, mas quero dizer que te respeito. Gostaria de ter encontrado em Daima o que você achou de grandioso. Quem dera eu tivesse sentido aquela emoção dragonbolística que muitos sentiram. Não posso negar essa verdade. Estava muito empolgado para esse anime, mas acabei bem decepcionado. Minhas expectativas não eram especialmente altas. O que eu queria era isso, aventura e comédia, mas raramente o humor me agradou e a aventura em si foi bem sem graça. Por fim, Sparking Zero sofreu de algo parecido com Daima, apesar de ter sido um sucesso comercial absoluto e avassalador em vendas. Muitos confundem o fato de o jogo não ter sido o que eles queriam ou esperavam com o jogo ter fracassado. Não é assim que funciona. Dragon Ball Sparking Zero não é um free-to-play desses que você joga. Não é Genshin Impact, não é League of Legends, não é Fortnite. Eu adoro esses videogames e jogo muito. Dragon Ball não depende dos seus jogadores online. Numa tabelinha da Steam, eles te vendem um jogo pelo preço cheio. E é tão simples quanto medir as vendas para saber se foi um sucesso ou não. Algumas crianças ainda me dizem que o Sparking Zero morreu e foi um fracasso, mas eu discordo. Ser um dos jogos de anime mais vendidos da história, atrás apenas do Ultimate Ninja Storm 4 e poucos outros. Para mim, isso não parece fracasso. O que quero abordar neste vídeo é que talvez não tenha sido o que esperávamos. Algo que é 100% certo, a Bandai Namco fez um trabalho mais ou menos bom com o jogo. Digo mais ou menos porque apesar de terem captado a essência e a sensação de jogar um Tenkaichi, não conseguiram dar personalidade ao jogo. E acima de tudo fizeram o pior sistema online que já vi em um videogame desde 2008, pessoal. Não é brincadeira? O maldito Raging Blast 2 do Xbox 360 tinha um sistema online melhor do que o Sparking Zero. Sou absolutamente incapaz de entender como esse modo online foi tão absurdamente ruim, cheio de bugs, lag. Não encontrava partidas para você, às vezes de forma totalmente aleatória, dezenas de milhares de pessoas online e sempre te emparelhava com o mesmo cara que já tinha te vencido. 4 partidas seguidas, olha, insustentável. Além disso, em vez de largar, tente extrair um conteúdo interessante com mais suposições e detalhes. Assim eles trouxeram os personagens de Daima todos mijados e podres. Agora vamos falar sobre isso na parte atual da franquia. Mas a questão é que, embora esse jogo tenha vendido igual água e continue mostrando que Dragon Ball vende só de existir, poucos produtos da franquia fracassam, como Breakers ou algum trading card game. Então, a franquia não está morta, mas também não está viva. É um zumbi ou gato de Schrödinger, como preferir. Foi o que aconteceu durante 2024 e 2025. Mas vamos falar do presente. Primeiro, nem se fala de animes de Dragon Ball. Não haverá absolutamente nada em nenhum momento. Parece que não farão nada. E claro, há a questão dos direitos da franquia, que abordarei na sessão sobre o futuro. Desde 2018 não temos uma continuação animada do tão falado Super. A última coisa foi, digamos, Broly. 7 anos e contando sem adaptarem nada, tendo ali 3 arcos enormes e completos para fazer um anime milionário. Mas é que o mangá está quase pior. Toyotaro e companhia estão relutantes em retomar o mangá. Não sabemos se é por causa do falecimento do mestre Toriyama, questão de licenças ou vai saber qual é o motivo. Há rumores de que Toyotaro fará um novo mangá, mas depois são desmentidos. Dizem que ele vai retomar o mangá, mas também não confirmam. Não sei ao certo. Até que haja um anúncio oficial, por enquanto, não acredito em nada. Essa é outra. Os anúncios, ou como eu gosto de chamar, migalhas dragonbolescas, foram anunciados com muito alarde há poucos dias. Eles estavam prestes a fazer um anúncio bem insano e bem poderoso. Além disso, eles trouxeram uma ilustração de Toyotaro apostando como sempre na nostalgia e no hype. Momentos e aura, mostrando um Kamehameha de pai e filho mais atual, que lembra os desenhos de ação encontrados na internet nos anos 2000. Isso sim, com muito mais qualidade artística, mas com menos essência. E tripas voando também. Todos estavam ansiosos, esperando por esse anúncio, rezando para que saísse alguma coisa, qualquer coisa. E sim, algo foi anunciado. Toda essa porra de alvoroço foi, veja só, para anunciar... uma porra de uma figura. Sim, uma figurinha de merda. O que tudo isso me confirma? 2 coisas. A primeira é que eles jogam migalhas pra gente, e não estão nem aí, uma porra de migalha de merda. E esperam que nos contentemos com isso como se fôssemos um maldito lazarilho. A segunda coisa é que, sabendo que toda franquia quer, e no fim das contas, vender e ganhar dinheiro, isso é vergonhoso.
Só anunciam uma droga de figura para imprimir dinheiro, nada mais. É a maneira mais preguiçosa, vazia e sem alma de ganhar dinheiro que você verá na vida. É por essas coisas que eu digo que Dragon Ball está em estado vegetativo. Continuam tirando leite, mas por quê? Tudo parece tão vazio que até frequência modulada transmite mais coisas? Definitivamente. Viva o Super Saiyajin 8! Por fim, a novidade mais recente é que Charlotte, o Saiyajin, será um personagem jogável em Sparking Zero. Ele é o protagonista do jogo para celular Dragon Ball Legends. Se você não o conhece, provavelmente te falta um pouco de vivência no universo Dragon Ball. Não joguei muito Dragon Ball Legends, só algumas horas. Prefiro o Dokkan Battle, mas ambos são bons, apesar da comunidade do Legends odiar o jogo. E eles têm razão nos motivos. Enfim, é isso. As duas últimas notícias são apenas uma imagem. E um personagem que, com todo respeito e perdão aos jogadores de Legends, não importa absolutamente pra ninguém. Totalmente lamentável e triste, com todas as letras. Mas é que o futuro não parece muito melhor, e exatamente isso nos leva a falar sobre o futuro da franquia. Desculpe, eu estava esquecendo do Genshin Squadra, o League of Legends de Dragon Ball. Eu testei o beta aberto e é inferior até a outros mais simples, como o Pokémon Unite. Tem um vídeo testando o jogo no canal secundário, se interessar. Na verdade, eles precisam melhorar muito o jogo se quiserem ser um multiplayer online Battle Arena respeitável. Só com o nome Dragon Ball no título. Acho que dessa vez também não vai ser suficiente. Agora sim, o futuro. Se vocês acharam que tudo o que eu comentei é grave, o futuro é absolutamente o pior que temos em Dragon Ball. Estamos totalmente à deriva, no sentido mais literal da expressão. Não há jogos à vista. Sim, o MOA não se menciona Xenoverse 3 nem nada. Silêncio sepulcral. O mangá em um hiato mais pesado que Hunter x Hunter. E o anime? Não vamos falar sobre isso. Coitados do Moro e do Granola. Eles nunca terão seus corpos animados pela Toei. Isso não ocorre porque Dragon Ball não gera lucro com seus mangás ou animes? Na verdade, é justamente pelo contrário que isso está acontecendo. Quando uma franquia é tão massiva e lucrativa como Dragon Ball, as empresas envolvidas não se contentam com um pedaço do bolo. Em muitas ocasiões, tentariam de todas as formas comer todo ou quase todo o bolo. É o que ocorre com Dragon Ball. Diversas empresas, todas com direitos sobre propriedade intelectual, estão em uma guerra fria, sangrenta e crucial. Pra ver quem é o verdadeiro Dragon Ball? E isso obviamente afeta a nós, os fãs, que somos os que pagam por essa porcaria corporativa maldita. Essa guerra de direitos não parece que vai se resolver tão cedo. A justiça é lenta, muito lenta. Aviso que essa seca na franquia pode durar anos, por isso digo que o futuro é extremamente desanimador. Goku pode ter lutado contra vilões poderosos como Frieza ou Cell, mas nunca poderá vencer o inimigo mais forte do multiverso, um processo por direitos autorais. Por isso, Dragon Ball está estagnado. E eles mantêm a série viva por aparelhos, lançando migalhas todas ruins só para tentar nos satisfazer. Como fãs e consumidores, não percebemos que absolutamente tudo está pegando fogo dentro da franquia. Tomara que amanhã mesmo saia um comunicado dizendo que a questão dos direitos foi resolvida, mas a verdade é que por enquanto não parece ser o caso. Advogados, processos e muito dinheiro envolvido, algo que vai durar muito tempo. Não queria ser o portador de más notícias, mas também não podia esconder a verdade. Embora eu não me considere um criador de Dragon Ball, grande parte do meu conteúdo e da minha presença online está relacionada de alguma forma a essa obra. Eu amo essa franquia de paixão, e quem me conhece sabe disso. Sou o primeiro a quem essa situação dói. Para mim, este vídeo não é apenas sensacionalista, é a verdade profunda, crua e dura. Eu não ousaria brincar com um tema tão delicado, pois Dragon Ball não é coisa de criança ou algo trivial. Gostaria de fazer um vídeo no futuro, engolindo minhas palavras e chorando de alegria, pois a franquia voltou pra arrebentar. Eu sonho esperando por esse dia, mas por enquanto, de verdade, minha gente, esse é o panorama que temos. Essa é a nossa realidade e precisamos encará-la. Respeito se você tiver uma opinião completamente diferente da minha e achar que, mesmo em um momento difícil, a situação não é tão grave assim. E você estaria certo. Os fãs de Dragon Ball já enfrentaram períodos muito piores e mais difíceis do que este. Alguma delas durou mais de 15 anos. Entre Dragon Ball GT e a Batalha dos Deuses, pouco aconteceu de relevante, com exceção de alguns especiais de televisão e bons videogames, como a saga Tenkaichi ou AF. Enfim, queria pegar um pouco do otimismo de muitos, porque tenho certeza de que Dragon Ball vai ressurgir como sempre. Mas já não sei de que forma, com seu autor original completamente fora da equação, um sucessor que não parece muito motivado e empresas tentando se canibalizar para ficar com o dinheiro. Na verdade, não sei se esse é o Dragon Ball que eu quero ver no futuro. Talvez. E só talvez. Amar também é saber quando dizer adeus? Não sei que eu sou muito pessimista. Tomara que tudo isso mude daqui pra frente, mas não parece. Talvez também seja a hora de começar a pensar em deixar Dragon Ball pra trás. As empresas não vão permitir e sempre vão manter lá em cima, mas não sei. A verdade é que isso está cada vez menor. Dragon Ball. Até os próximos vídeos. Tchau.
Obrigado.